A paz, irmãos. Primeiro eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Deuteronômio 6, por favor. Do 4 ao 9. Amém, irmãos? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento, Senhor. Eu te peço que o Senhor use a tua serva humildemente, ó Deus, que está aqui para falar sobre algo que é tão desafiador, Deus. Abre os nossos corações, o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer para nós. É assim que te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu aqui, pastor Ari já falou mais ou menos como é, assim, o que é homeschooling, né? Homeschooling, ele é um termo em inglês que quer dizer escola em casa, ensino domiciliar, onde os pais eles vão ter total poder ali entre os seus filhos para ensinar eles. Ensinar português, matemática e assim por diante, certo? Mas não é só isso, né? A gente ensina nossos filhos até quando a gente não ensina, na verdade. Então, tudo que a gente faz serve de exemplo para eles. E no caso aqui de homeschooling, é as crianças em casa estudando e não na escola, nesse caso. Onde surgiu o homeschooling? A origem da educação domiciliar ela se dá com um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi como uma reforma educacional, ocorrido na década de 70, por um escritor norte-americano. Ele é escritor e professor. O nome dele é John Holt. Isso. Acho que sim. Holt reivindicava a necessidade das escolas serem mais humanas, delas receberem essas crianças, e essas crianças poderem, assim, como que eu posso dizer, ter mais liberdade no aprender. Eles terem, aprender pela curiosidade. Acho que Montessori, ela monta isso muito, muito perfeito, porque Montessori, ela coloca ali as crianças para estudar de forma aberta, de forma voluntária. As crianças veem o que as outras estão fazendo e, por isso, elas vão aprendendo ali pela curiosidade. E era isso que ele queria quando ele pensou nessa escola mais humana. Por que algumas famílias estão optando pela educação domiciliar, meus irmãos? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque são várias as possibilidades dos motivos, né? Na verdade, os motivos que o pessoal, as famílias estão escolhendo são inúmeras. Só que o que eles querem mesmo é liberdade, liberdade de poder ensinar o seu filho aquilo que eles acham que é o certo. Nós queremos o quê? Nós, como cristãos, a gente quer ensinar o quê? De Deus. Ensinar sobre Jesus, ensinar que os nossos valores, nossas virtudes aos nossos filhos. E a gente vê que a escola, ela anda, hoje, pelo menos, ela anda em contramão disso que a gente entende, né? Então, o que que eles pensam, essas famílias? Eles querem
uma liberdade para ensinar, eles querem educação diferenciada, educação com qualidade para os seus filhos, porque quando a gente pensa em escola particular, né, tem todo um amparo ali. Mas quando a gente fala em escola pública, não é assim. Cada professor ele ensina do jeito que ele quer e como ele pensa ser na sua mentalidade, a sua verdade, né? Ele passa ali a sua verdade para os seus alunos. Então, é diferente. Hoje o que a gente vê nas escolas é mais debate do que ensino. Pelo menos na escola pública, o que eu acompanho de pessoas de perto é isso. E o que as famílias educadoras querem é ter isso separado. Viés ideológico, cada um tem sua ideologia e faz com ela o que você quiser. Mas com as nossas crianças, os nossos filhos, a gente não quer isso, né? A gente quer ensinar os nossos valores a eles, nossas virtudes, o que a gente aprende de Cristo, a gente quer passar para os nossos filhos. E sem contar com isso, tem ainda bullying, abuso sexual, que muitas famílias têm medo, né? Dentro das escolas. É muita coisa. Como tem sido feito isso no Brasil? Esse ensino domiciliar, como tem sido feito? Como não é algo muito antigo, meus irmãos, então, assim, as famílias, elas pegam um exemplo do que tem sido praticado na América, na Europa, e a gente está tentando fazer em casa. Só que, porque a gente não tem livros traduzidos para o nosso português, né, a nossa língua materna, então isso aí tem sido um pouco uma barreira. Sem contar com os valores dos livros, que não são essas coisas. Mas a gente tem algumas diretrizes, tem uns livros muito bons. Tem agora, ao nosso favor, o e-book, né? Que a gente pode comprar mais barato. Então, assim, as possibilidades são muitas. São vários caminhos. Agora, sim, não tem uma receita. Não, não é assim, você pega um currículo e vai fazer aquele currículo de cima a baixo. Não é assim. Você vai estudar muito e muito, para poder colocar aquilo em prática na sua casa. Quando a gente pensou em fazer isso com Esté, Esté tinha 1 ano e alguma coisinha. Então a gente já foi estudando, pesquisando, garimpando, comprando. Eu já tenho um livro até para quando ela tiver 15 anos. E o negócio é sério. Então, assim, tem muitas obras, muita coisa boa, agora muita coisa em inglês. Aí é uma barreira muito grande. Mas tem muito livro, tem inclusive um livro de um casal crente que já se foi, e eles falam muito bem sobre isso em Ensinando o Trívio. Muito bom. Tem o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é mais argumentativo, é meio que chamando o crente mesmo para ensinar seus filhos em casa. Já o volume 2 é prática, é mais prática. É eles ensinando como eles fizeram, como eles quebraram a cabeça, que você quebra muito a cabeça, tentando encaixar. Cada filho é de uma forma. Eles explicam, eles tinham, parece que 7 filhos, e a dificuldade naquele tempo, né, de ensinar. Só que ainda né? Mas naquele tempo acho que mais porque eles que meio que por conta própria fizeram isso e foi algo que deu certo. Eles contam no livro, muito bom. Eles falam sobre como até a obediência eles ensinam no livro. É um livro muito bom. E, enfim, tem também um livro chamado Blueprint Homeschooling, que ele fala como planejar o ano letivo. Aí ele fala de vários métodos que tem, várias formas que tem de fazer. Aí ele vai falar de Waldorf, de Montessori, vai falar de um monte de gente que fez, de como você fazer. Ele vai falar de Charlotte Mason, que ela é o estudo da natureza, como é que você faz para estudar a natureza, estudar português junto, e matemática e todas as outras matérias. Um livro muito bom também.
O bom do homeschooling, minha gente, é assim, meus irmãos, é que dá pra gente, assim, possibilidades de fazer. Tipo, se você começa a fazer, agora você vê que não deu certo, aí você pega outro material. Aí você vai tentando até você conseguir. A realidade é essa, que as famílias têm feito até encontrar um caminho a seguir. O primeiro ano é o mais difícil. Os demais vão. Hoje em dia, Estela me chama. Mamãe, a tarefa, viu? Você não fez. E tá certo, filho. A gente vai fazer. Passa para de tarde, a gente faz. Porque de manhã às vezes é meio corrido. Mas a gente não deixa de fazer o devocional. Eu digo sempre a ela, o devocional é o mais importante. Venha cá. Vamos fazer. Então, onde está sendo praticado no Brasil e quais as conquistas? Pronto. Esse aqui é uma parte, assim, muito importante. O pastor Ari falou de lei e aqui abrange, assim, pega muito da lei para a gente, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em projeto de lei por conta das benditas votações e arrumar engajamento. Eu estava vendo, falei com um deputado essa semana sobre o que é que a gente tem de homeschooling no nosso estado de Pernambuco. Ele só, minha querida, me desculpe não poder ajudar muito, mas tem a Alep. Dê uma olhadinha lá. Aí você vai olhar, tem uma sugestão no tempo da pandemia, porque eles estavam meio que desesperados, porque muitas escolas não se adaptaram, na verdade, e tem uma sugestão para o nosso digníssimo Paulo Câmara, dizendo assim, olha, as escolas têm que se adequar a essa modalidade. Mas não é isso. A gente não quer uma escola para seguir amarrado na escola. A gente quer leis que protejam as famílias e que essas famílias não venham a ser denunciadas, porque querem apenas o bem do seu filho. Porque eu acho que um pai e uma mãe, ele não quer. Quando ele tira ele da escola, não é porque ele quer o mal do filho. Lógico que existem famílias aí que não pensam assim, né? Mas, assim, eu digo, não pensam em educar o seu filho. Tira ele da escola apenas por vontade própria, né? Eu acho que existe, não sei, essa realidade. Mas o pai educador, quando ele tira o filho da escola, é porque ele quer educar ele de uma forma diferenciada. Ele quer ensinar coisas que talvez na escola ele não vá aprender. Então, assim, no Brasil, todos os estados, eles assim, têm algumas cidades que têm pessoas que fazem, muitas pessoas que fazem, não dizem que fazem, por conta da denúncia. Não sai por aí gritando aos quatro ventos, eu sou pai homeschooling, né? Eu ensino meu filho em casa, porque a primeira pergunta que uma pessoa faz quando encontra uma criança é: como vai na escola? Acho que é a primeira coisa que, quando eu saio com o Estel, eu até dou um sorriso, né? Porque eu já ensino a ela, né? Não, tá muito bem, a gente tá estudando e tá tudo certo. Responde com, assim, já fugindo. Porque as pessoas dizem assim, e aí, como tá na escola? Tá bem? E os amiguinhos? Tá aprendendo? Nunca pergunta outra coisa, é sempre como tá na escola. E a gente vem tendo, assim, no Congresso, esse ano, depois da pandemia, eles pegaram a lei que era de 2012, aí já tem um outro projeto de lei também de 2019, o de 2012 é de um deputado Abraham Lincoln, e o de 2019 é de Eduardo Bolsonaro. E ele foi pegado esse de 2000, esse projeto de lei, que não é uma lei ainda, é um projeto de 2019, e esse projeto ele foi tirado da gaveta e foi votado na CCJ e foi aprovado. Só que esse projeto de lei ele foi aprovado só que com algumas coisas que as famílias não se agradaram muito, porque você pega um projeto de lei que está dizendo que um pai ou a mãe, para ela educar o seu filho em casa, ela precisa ter, no mínimo, faculdade. Aí você vai ver, o IBGE mostra ali que na população da gente, em geral, 17% tem faculdade.
o restante não tem. Então, quer dizer, ele já está tirando ali uma parcela da população, não pode. Outro ponto é atrelar a escola. Até aí, tudo bem, matricular o seu filho na escola, ele vai ter uma diretriz, lógico que a lei já vai dar isso, já vai dizer como é que pode, o que não pode, quando é que vai fazer prova, quando não vai fazer. A gente pensa em 6 em 6 meses. Eles querem de 2 em 2 meses. Contanto que aprovem, para a gente tanto faz, porque a gente sabe o que a gente está fazendo dentro de casa e sabe que eles fazendo a prova vai ser até bom, porque aí vai gerar assim, mais respaldo para os pais, né? E no nosso Brasil, esse Brasil enorme, né? Estima-se que tenha em torno de 7.000 famílias que fazem homeschooling. É um número pequeno, assim, se você for olhar, é um número pequeno. Eles estimam que todo país que faz homeschooling não passa de 3% do total da população. As pessoas que fazem realmente homeschooling. E nós temos já 2 estados que foi aprovado, que a lei foi regulamentada. O estado do Paraná, primeiramente, eles aprovaram com um número muito bom de deputados que votaram. E em Santa Catarina foi votado também, foi aprovado. Eu acredito que Santa Catarina está esperando só o governador sancionar. E o Paraná foi sancionado, porém, há umas 2 semanas atrás, alguns deputados da esquerda, como sempre, vieram ali e foram atrás do Ministério Público buscar com que essa lei seja revogada. E foi revogada. E a gente está aguardando agora os deputados recorrer dessa decisão. Porque eu acho que não é justo você ter ali a casa que legisla, né? Aprovar, ser bem aprovado, aí você vir por trás, de mansinho, 7 deputados que foram minoria, ir lá e pedir para o juiz para ele dar uma canetada e a lei não valer. Acho que isso não é democracia, né, primeiramente. Mas, enfim, estão correndo atrás, né? Graças a Deus. Existe uma associação para que esses pais possam se juntar? Existe. Por incrível que pareça, faz 12 anos. É um trabalho de formiga, mas está sendo feito. O nome da associação é ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. É um senhor que ele fazia homeschool com a sua filha, ela agora já está na faculdade. Eles fizeram desde ela pequena e ele sentiu, né, de montar essa associação para ajudar pais que tinham a mesma dificuldade que ele. Então, ele hoje, essa associação, ela está bem consolidada no nosso país. Eles têm advogados, têm cursos, têm parcerias com pais que também fazem materiais. E esses materiais, eles são vendidos online, PDF, você compra, imprime, faz com seu filho, ou então compra um livro já prontinho e eles mandam para você. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa que já foi feita. Já não é mais como antigamente, que acho que há 10 anos atrás deve ter sido um perrengue grande. Hoje não, hoje a gente tem a internet a nosso favor, né? Então, tem o Instagram aí que junta muita gente e tem muitos grupos que estão juntos para somar em favor da educação domiciliar. E esses materiais, eles são vendidos assim na internet e são baratos, não são caros. O que é caro é imprimir. Mas a pessoa vai se acomodando ali, se organizando da melhor forma. Mas tem coisa muito boa, tem professores muito bons que estão engajados, apesar de alguns, né? Eu tive lendo e
o grupo de professores, a associação de professores, ela a associação maior que tem de empregados, de pessoas que se juntam para o seu próprio bem, né? Inclusive, uma associação dessa estava junto lá com os 7 deputados para defender o que eles acham que é o fim da escola. Não é o fim da escola. Acho que 3% não tem como derrubar toda uma rede, né? 3% acho que praticamente nada. Não tem como derrubar as escolas. Tem muita gente que quer fazer, mas que não tem condições de fazer, não tem tempo, não se acha preparado, não e inúmeras coisas. Então, assim, a escola não tem como acabar a escola, não tem como desempregar professores, muito pelo contrário. Tem professores que já enxergam nessa modalidade uma forma de ganhar o seu extra. Porque você vai, a família que tem um poder aquisitivo maior vai contratar esse professor e esse professor vai dar aula particular. Vai se tornar, em vez de dar aula para 30, vai dar aula para um e ganhar o seu dinheiro ali do mês. Bem, nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, que é o país que tem mais famílias adeptas ao homeschooling, eles dependem do Estado. Porque nos Estados Unidos não é como a gente aqui, que tem uma legislação para o país todo. Cada estado é independente, cada um tem sua legislação. Então, um estado vai dizer que a criança pode fazer semestralmente a prova. Outro estado vai dizer que pode ser anual. Outro estado não vai permitir de jeito nenhum. Outro já permite, é mensal. A criança, ela se matricula, os pais matriculam ela na escola ou não matricula, depende do estado. E ela vai ser avaliada de acordo com a lei do estado. Aqui no Brasil, eles estão pensando que isso pode ser feito de 6 em 6 meses. A ANED quer assim. O projeto de lei é de 2 em 2 meses. E isso vai ser, a criança vai ser matriculada numa escola e é porque assim, a lei, ela é um pouco confusa. Essa lei que o projeto de lei, né? Eles querem que a escola esteja responsável, que esteja indo lá naquela casa. Já é uma dificuldade muito grande isso. Agora sim, se a criança está matriculada e ela não está rendendo, né? Aí eles falam assim, que se ela tipo não passar na prova, ela vai ter que se matricular numa escola e vai ter que ir para a escola. Aí a associação, ela quer que seja que a criança seja que nem na escola. A criança não passou, ela vai estudar, o ano que vem ela faz novamente. Aí ela vai estudar novamente e vai fazer. Porque hoje, pelo menos na rede pública, o que se vê é as crianças passando de série em série, sem nem ao menos saber ler. Ontem eu estava vendo do blog do Edivaldo alguma coisa assim, alfabetômetro. Aí vai ter de primeira a quinta série. Pasmem, você saber que na quinta série existem 17 crianças que não sabem ler. Na quinta série. Isso seria até a gente até não ficaria espantado se fosse na primeira série, né? Na segunda série. Ela tem ali um grau de dificuldade. Mas na quinta série, não saber ler. Na quarta série, não saber ler. A gente tem um exemplo na família de Wellington, a menina de 8 anos não sabe ler. Não sabe ler. Ela não sabe o que é B. Se você mostrar o B embaralhado ali, ela não sabe o que é B. Ela não sabe o que é A. Se você colocar na ordem, ela sabe. Se você embaralhar ali, ela já não sabe mais nada. Aí ela fica tentando pescar ali na mentalidade dela. É complicado.
Uhum. Não. Mesmo porque, assim, a criança que ela não socializa numa escola, na verdade, se você for para uma escola, você vai ver ali que a criança ela vai ter quanto tempo de socialização? Porque a maior parte do tempo é um atrás da outra, cada um olhando para o cocorote, a nuca do outro, e eles vão estar ali, eles não podem nem respirar muito alto, porque senão a professora vai dizer, "Shh, silêncio, que aqui eu sou a maior autoridade da sala." Mas, enfim, dizem que eles socializam lá. Aí a gente pega uma criança que socializa lá na escola, pega uma criança que estuda em casa. Essa criança ela não estuda só em casa e passa o dia inteiro só em casa. Porque os pais têm que fazer feira. Vai deixar com quem aquela criança? Se eles usariam o horário da escola para fazer as suas outras coisas, para assim, ter um tempo folgado. Então a criança tem que ir junto. Se não tiver vó ou vô, tem que ir junto. Então ele vai para a feira, vai para mercado. A criança, se eles legalizarem, né? A criança tem os cursos da prefeitura gratuito, balé, judô. Então a criança pode ir ali e interagir. Pode fazer inglês, numa escola de inglês. Então eles têm outras formas de socializar, não só tem aqui. Vai para um parquinho, socializa com os irmãos da igreja, né? Tem os parentes, tem os vizinhos. Então a criança não está dentro de uma bolha e os pais querem aquela criança só para ele, presa ali. Não, ele vai socializar, é uma boa pergunta. É o que mais perguntam sobre socialização. E isso aí é um mito grande, porque se você pegar Esté pegou 2 anos de pandemia. Aí quando a gente voltou, né, para o presencial aqui na escola, na igreja, ela teve um pouco de dificuldade de ficar só na sala. Mas também eu vi dificuldade de outras crianças. Então, assim, aquilo me preocupava, mas quando eu via que outras crianças estavam tendo dificuldade também, então eu vi que não era só Esté. E agora eu deixo ela e ela fica. Então ela fica em todo lugar, ela interage. A gente foi para o aniversário, a menina brincou com todas as crianças, chamava todas as crianças e quem perturbou foi ela, viu? As outras crianças. E tem a prova que é feita, que já era feita, é gratuita, para ter o certificado de conclusão. Como é que essa criança que estuda em casa vai ter um certificado? Tem a prova do ENSEJA. Deixa eu ler aqui para os irmãos o que é ENSEJA. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Essa prova ela pode ser feita com 15 anos, para ter ali aquela comprovação do ensino fundamental, e aos 18 anos para comprovar o ensino médio. Isso é muito importante, porque as pessoas ficam assim, e aí, como é que essa criança vai ter um currículo escolar? Porque ela estuda em casa, mas isso não é novo. Eu acompanho uma irmã, que ela é de Santa Catarina, e o marido dela estudou em casa, e quando casou com ela, disse, olha, antes de casar, né? Já avisou. Olha, eu gostaria que os nossos filhos fossem criados e educados em casa. Aí ela disse, mas como assim? Eu fui criada na escola, estudei na escola, né? E ele não tinha estudado, mas aí ela foi vendo, ela formada em biologia, doutora em alguma outra coisa ali, e ela deixou todo o seu currículo para se dedicar só aos filhos. Acho que é uma forma de amor muito grande, né? Você deixar tudo, o que poderia ser uma vida profissional para cuidar dos seus filhos. Acho que é digno. Acho que nem toda família quer, nem toda mãe quer realmente deixar ali a sua profissionalidade, o seu meio de ter a sua independência, o seu status, isso, e cuidar dos filhos. Mas é algo muito digno. E é muito bom. E você vê assim, eu tiro 3 minutos. Então, assim, tirando pela minha experiência com Esté, eu vejo assim, Esté, ela
Eu boto ela porque ela é a mais velha, né? Mais velha assim com 4 anos. Vai fazer 5 ainda. Então, a experiência que a gente tem é com Esther. Então, desde pequenininha, eu já vinha ali trabalhando com ela, motricidade. Eu via ali pela idade o que era que eu tinha que fazer. Então, eu fazia atividade de motricidade com ela, fina, grossa e tudo mais. Aí ela ajuda a fazer cuscuz, ajuda a fazer um bolo, tudo isso colabora. E ela já está juntando as sílabas. No nosso ensino ali, ela já conhece muitas letras e a gente ainda está no H. Mas ela já lê palavras com M, ela já lê palavras com R, já junta ali aquelas familhinhas. Aí ela olha para mim e faz: mamãe, ha, R, ro, ru. Eu disse: é assim mesmo. Então, assim, é esses frutos que a gente quer, irmãos. Pelo menos o meu fruto eu tenho ali colhido todo dia. Eu tenho visto ela desenvolver para a gente, para nós ali que está perto, é importante demais. E eu tenho a agradecer a pastor Ari, que fez esse convite para falar sobre homeschooling e ter esse momento aqui para dizer aos irmãos como é bom ver o nosso filho crescer. Não só crescer ali nos estudos, né? Mas aprender a palavra de Deus dentro de casa e não outras coisas que o mundo tem ofertado. E está muito difícil hoje. Você olha assim. Assim, eu comparo muito. A tendência é comparar sempre com a idade mais acima, né? 5, 6, 5 não, 6, 7, 8 anos. E eu não sei qual seria a série, mas seria o quê? Primeira, segunda, terceira série. E eu só posso comparar pelo que a gente tem ali de próximo, né? A prima dela, que é 1 ano mais velha, ainda não está lendo. Mas a gente tem a pandemia aí, né? Que atrapalhou muito as crianças. Então, sim, sim, é verdade. Sim. Hum. Não, sim, de estudo. Sim, sim. É. Sim. Ah, sim. Então, ela tem o tempo de estudar. A pergunta de Cintia é muito boa. Os pais realmente eles têm que ajudar a escola nessa questão aí, mesmo porque tem uma. Eu vou voltar nisso, mas só que eu me lembrei agora. Tem uma agenda 2030 que deve ser cumprida pela BNCC e ela está dentro dos livros. Ali falando sobre, vai estudar português, mas o texto é sobre feminismo. Aí, de repente, ali depois a criança já cresce com aquilo, ou então veganismo. Eu ouvi histórias de crianças que não querem comer carne, porque no livro está dizendo, falando alguma coisa sobre veganismo. A criança que deveria estar estudando português, matemática, e assim, Estela estuda de manhã, ela tem o horário dela, a gente acorda, tem toda uma rotina, né? A gente acorda, toma café, aí faz o devocional, aí ela brinca um pouquinho depois do devocional e depois ela faz a tarefa dela. Todo dia ela faz a tarefa. Quando eu não faço, ela pega o caderno e faz. Isso é um dos benefícios do homeschooling. A criança ela já está tão treinada ali em fazer
que ela nem reclama. Ela mesma vai lá, pega o conteúdo, faz. Lógico que na idade dela não, porque ela ainda não lê, mas eu creio que isso vai acontecer. Quando ela estiver lendo, ela mesma vai pegar, ela já sabe o horário, ela vai lá, pega, faz sua tarefa. Se ela tiver alguma dificuldade, a gente vai sanar ali aquelas dificuldades. E a outra pergunta foi o tempo e o currículo. Sim, tem currículo, sim. A gente segue um currículo que eu comprei na internet, né? Na verdade, eu comprei o de matemática e o de português separados. Então, ela faz português terça e quinta e matemática segunda, quarta e sexta. Aí no sábado ela dá uma descansada. Mas devocional todo dia. Deus abençoe os irmãos. Nós passamos a palavra nesse momento para a pastor Ari. Aí.